ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Se o mundo está cheio de evidências, por que algumas das mentes mais brilhantes da comunidade científica rejeitam a história do dilúvio como encontrado na Bíblia? Vou te dar uma dica. É algo que tem pouco a ver com as evidências. A Bíblia nos dá uma explicação da história. Quando a terra e a vida foram criados perfeitos, mas tudo mudou por causa do pecado. Se isso for verdade, por que tantos cientistas se opõem radicalmente a este ponto de vista? O motivo tem mais a ver com a maneira de ver o mundo do que com as evidências. Colocar de lado as crenças religiosas não resolveria o problema. O preconceito não é um problema religioso, é um problema humano. Não importa o que professamos, tanto faz se eu disser que sou um cristão e rejeito a biologia evolutiva, ou se fosse um evolucionista e rejeitasse o cristianismo, ou se me encontro confuso em algum lugar entre esses dois pensamentos. Em qualquer caso, tudo o que fazemos, tudo o que vemos, tudo o que dizemos e entendemos, nossa visão de mundo, como formulamos nossas ideias, nossos pensamentos a partir do que vemos e conhecemos do mundo ao nosso redor, eles são afetados inalteravelmente e inevitavelmente para essas duas visões. A visão do mundo tem uma forte influência sobre o que percebemos e os tipos de perguntas que nós fazemos. Se a sua interpretação dos dados é limitado pela maneira como você vê o mundo, é óbvio que você vai reduzir o tipo de conclusões a considerar. Então, por exemplo, quando você tem uma visão de mundo materialista e você olha para as células, essas incríveis máquinas moleculares que gosto tanto de estudar, ou das informações registradas no DNA, existem certas teorias que você pode considerar a partir dos dados coletados. Mas se você é um materialista, nenhuma de suas teorias vão sugerir que uma mente inteligente escreveu essa informação no DNA. Essa teoria não será permitida. A evolução contradiz as leis da física. Tudo se transforma de um nível superior para um inferior. Sempre há uma regressão. Nunca acontece o contrário. É a lei da termodinâmica, e a vida desafia a lei da termodinâmica. Portanto, temos uma teoria que basicamente viola cada uma das leis da física, e ainda assim é uma das teorias mais reconhecidas e é até protegida por legislação. É incrível. A ciência é definida como uma exploração sistemática que constrói e organiza o conhecimento na forma de explicações verificáveis e previsões sobre o universo. O problema com a evolução é que suas explicações não podem ser verificadas. Sugerir uma evolução a partir de algo que não está vivo poderia criar por si mesmo algo vivo? Este evento misterioso não foi observado em qualquer lugar na natureza, nem no laboratório e, portanto, não segue o método científico. Portanto, não pode ser estabelecido como um fato científico. Toda a vida é feita de DNA, uma forma muito complexa de organizar informações. A razão pela qual os processos naturais não podem e nunca irão produzir vida é porque os processos naturais por si só não geram ou organizam informações. A organização requer inteligência. Onde vemos evidências de organização, vemos evidências de Deus. Portanto, a revelação mais suprema do que o estudo da ciência e o mundo natural pode conceder à humanidade é a descoberta do sobrenatural.
Apesar disso, o preconceito, o orgulho humano e a determinação do homem para manter uma visão do mundo sem Deus influencia nossos tribunais e instituições educacionais, e até hoje eles ordenam por lei que seja ensinado a evolução como um fato infalível. As pessoas me perguntam por que a ciência parece que tem mais e mais certeza para manter uma explicação evolutiva sobre a origem da vida? É porque temos mais dados? Não, não é realmente isso. É porque essa visão de mundo nos dá confiança, nos atrai cada vez mais, e acho que é em parte devido a batalhas políticas sobre o que tem que ser ensinado nas escolas públicas. Quando eles dizem que você tem que ensinar isso, então basicamente o que eles estão dizendo, na minha opinião pessoal, é que todos os professores têm que mentir, porque eles têm que proclamar essa teoria, que é uma hipótese da ciência moderna, quando existem outras teorias que explicam melhor o que vemos e que são excluídos. Se os alunos forem expostos a ambas as teorias para que eles mesmos venham comparar e escolher, assim seria justo. Mas do jeito que está sendo feito agora, está fora de toda a lógica. Não se fala de Deus nos livros didáticos, nem em livros científicos, nem em artigos científicos. Deus não aparece. Mas e se Deus existir? Portanto, não há como encontrar a verdade. Dessa forma, a cosmovisão limita as coisas. Uma das coisas que realmente aprecio na visão bíblica de mundo é a de que adotam os cristãos, e isso se torna libertador. Não podemos dizer que toda a realidade é só o que podemos ver fisicamente. Não há nada que nos diga que esta é a única realidade. Eu prefiro uma abordagem mais ampla. Vamos incluir Deus dentro das possibilidades e vamos olhar para as evidências científicas novamente. A evidência científica aponta para Deus. Quando alguém diz, bem, não vou me envolver com religião ou com a Bíblia, porque não é ciência, acho que estaria sendo desnecessariamente limitado e eliminando a possibilidade de investigar algo que poderia ser real. A ciência tem um certo apelo para a mente independente e o coração humano. A ciência é o reino do humano. É o que fizemos, é o que sabemos. Enquanto que religião é fé, é cristianismo, é o reino de Deus. Acho que o principal impedimento para aceitar a história bíblica das origens são as consequências de aceitá-lo. O problema de colocar Deus no debate é que inevitavelmente nos lembra da questão da responsabilidade moral. Dizer que existe moralidade no paradigma evolucionário é enganar a si mesmo. Você não pode acreditar em um ser supremo e ao mesmo tempo em outros seres inferiores, sem que essa relação tenha que ser definida de alguma forma. Intuitivamente, reconhecemos que esta é a lei moral. Podemos não se sentir bem quando somos examinados sob essa luz. Então, para escapar do conceito de julgamento, para escapar de responsabilidade moral, há uma tendência natural em querer esquecer o Criador. Consequentemente, eventos como a história do dilúvio é uma evidência que permanece visivelmente na Terra. São coisas para as quais, às vezes inconscientemente, preferimos encontrar uma explicação alternativa. Nos sentimos confortáveis fugindo da ideia de uma responsabilidade moral. Eliminar a responsabilidade moral implica reescrever a história do mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma nova visão de mundo foi adotada, em particular uma visão de mundo que não incluía a história do dilúvio.
tentando assim eliminar o julgamento de Deus e, consequentemente, toda a responsabilidade moral. Mas como uma visão teve tanto sucesso apesar de ser radicalmente diferente? Bem, a oportunidade perfeita surgiu no final da Idade Média. Quando olhamos para a cultura popular hoje, a história do dilúvio não é algo geralmente aceito como literal. Portanto, é muito fácil dizer que ninguém acredita nisso. Bem, isso nos leva a pensar: o que aconteceu nos últimos 1000 anos? E a resposta é: todos acreditam nisso. Na verdade, a história do dilúvio universal foi escrita em todas as eras em culturas de todo o mundo. Todas as culturas têm a história de um dilúvio. Todos eles ensinam lições sobre essa história. Em todas as culturas as aulas são diferentes, mas eles acreditaram. Por que não acreditamos agora? Às vezes, os alunos me perguntam como a ciência passou a ter o ponto de vista que tem agora, que nega milagres e tem uma forte relutância em acreditar na criação. Para entender isso, temos que ir para a história. Nossa sociedade foi submetida a toda uma estrutura de pensamento intelectual, fabricado, e teve como objetivo desacreditar a história do dilúvio, a história do mundo e da criação. O grande encobrimento, escondendo o julgamento. Toda a superfície da Terra mudou como resultado de uma catástrofe causada pela água. E esta evidência esmagadora não pode ser apagada ou removida. Então, nas mentes daqueles que rejeitam a história do dilúvio, eles precisam ser reinterpretados, e foi assim que aconteceu. Ao longo da Idade Média, alguns setores da sociedade eram constituídos de pessoas que concentravam o poder de dominação, acreditando de forma absoluta no que consideravam a verdade, e pessoas perseguidas, o que tornava a vida muito difícil para muitos. Eles as reprimiam. E quem fez isso? Bem, foram os governos e a igreja. Uma das coisas que o homem almeja, o máximo que se deseja obter, é o domínio sobre o homem. Durante o período medieval, a igreja governou o mundo. Durante a Idade Média, durante um período de 1500 anos, a igreja católica dominava toda a Europa. Ela manteve esse domínio quase universal e intransigentemente. Durante os últimos 1500 anos, um dos cenários de conflito com a Igreja Católica foi o desenvolvimento da liberdade de pensamento no campo da ciência. Durante los últimos 1500 años, uno de los escenarios de conflicto con la Iglesia Católica. As histórias de cientistas que tiveram conflitos com a Igreja são bem conhecidas. De Galileu através de Newton, Copérnico para Francis Bacon, Galileu é provavelmente o mais famoso. Promoveu o heliocentrismo, onde, conforme o seu conceito, o Sol era o centro e os pequenos planetas circulavam ao redor. Mas a Igreja não simpatizou por diferentes ideias filosóficas. Colocar a Terra como centro era importante do ponto de vista filosófico. Foi uma marca da perfeição na criação de Deus, e a ideia não era popular que a Terra não estava onde deveria estar e que os outros planetas não giravam em círculos perfeitos. A Inquisição chamou Galileu e o colocou em prisão domiciliar, onde foi ameaçado com punição severa, possivelmente morte. Infelizmente, muitas vezes nos lembramos dessa história para mostrar que entre o cristianismo e a ciência existe um antagonismo, e isso não pode ser resolvido. Isso não é o que devemos aprender com esta lição, porque quando vemos os ensinamentos da Igreja durante a Idade Média, em muitos casos não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Para mostrar que entre el cristianismo y la ciencia hay un antagonismo que no se puede resolver. Esto no es lo que deberíamos aprender de esta lección, porque cuando vemos las enseñanzas de la Iglesia durante el medievo, en muchos casos no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. O mundo foi subjugado a um pensamento religioso muito rígido. A un pensamiento religioso
E tudo o que não se harmonizava a este pensamento era considerado contra a verdade, contra Deus, contra a Bíblia, e deveria ser removido à força pela ação da Inquisição e com a pena de morte. En contra de Dios, contra la Biblia, y debía ser eliminado por la fuerza mediante la acción de la Inquisición. Finalmente chegou a um ponto onde as pessoas estavam cansadas disso. Eles estavam fartos disso. A igreja perdeu credibilidade por causa disso, por causa da maneira como tratavam as pessoas. Os governos, as pessoas estavam cansadas de como os governos foram tratados. E isso fez com que os estudiosos começassem a se desassociar das autoridades e destas instituições que detinham o poder. Deus era visto como um Deus vingativo, que espreitava na floresta esperando o transgressor que cometeu algo de errado. E os reis governaram, não com amor, mas com ganância. Eles controlaram, não por amor, mas por medo, e isso incluía a igreja. Vendo que esse poder abusivo prevaleceu na Europa, eles rejeitaram categoricamente a Igreja Católica. E claro, de acordo com a sua maneira de pensar, isso significava que eles haviam rejeitado definitivamente o cristianismo. Isso tornou a sociedade mais ateísta. E a mentalidade do homem é, bem, qual foi essa força que me restringiu? A única força que pode restringir qualquer expansão da mente é Deus. Então vamos nos livrar dele. Vamos nos livrar de Deus para que possamos crescer intelectualmente. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Em vez de enviar as massas aos seus dogmas em submissão cega, o trabalho de Roma resultou em transformá-los em infiéis e revolucionários. Eles consideraram que sua ganância e crueldade eram o fruto da Bíblia e eles não aceitariam nada disso. Roma tinha entendido mal o caráter de Deus e agora os homens rejeitaram a Bíblia e seu autor. Isso foi automaticamente desencadeado na Revolução Francesa e a anulação total do poder da Igreja que tinha realizado sobre as pessoas por mais de 1000 anos. Na Assembleia Nacional da França, a multidão revolucionária declarou que apenas a razão seria adorada. Eles apresentavam uma bela mulher adornada com uma capa azul e eles a proclamaram a deusa da razão. Eles exaltaram a deusa da razão. A razão tomou o lugar da fé em Deus. Eles levaram esta mulher de carruagem para Notre Dame. Eles destruíram a igreja e pregaram o ateísmo ao povo semanalmente na igreja. Os franceses deram uma resposta a séculos de opressão e à perseguição que sofreram por parte da Igreja Católica, ao estabelecer uma nova forma de governo. Em vez de uma nação com uma cosmovisão cristã, embora distorcida e dominada pela Igreja Católica, a sociedade foi insuflada com uma visão ateísta de mundo, desprovido de qualquer influência cristã, e esse movimento foi chamado de O Iluminismo. Eles não queriam nada com Deus, eles viram Deus como um tirano. As pessoas foram forçadas a acreditar, então vamos remover agora Deus da equação. É isso que aconteceu na Revolução Francesa. Passamos de um ponto onde Deus era o centro e passamos a fazer tudo com base na razão. O ateísmo surgiu na França com grande força. Veja o que aconteceu na França. A Bíblia foi queimada, foi destruída, e eles chamaram isso de a Idade da Iluminação. Então surge essa ideia de ilustração. Isso elimina Deus completamente. Padres católicos foram excluídos de todas as propriedades da sociedade francesa. E foram os que sofreram a maior taxa de mortalidade per capita. Os espíritos ficaram muito agitados e se voltaram contra a igreja. Na maioria dos casos, isso significava que eles renunciariam ao cristianismo. Em um esforço para defender a ciência e a razão como os novos ideais da sociedade, os esforços das correntes ateístas voltaram-se para descristianizar a França durante o período conhecido como o Reinado do Terror. Os padres foram capturados e executados. As igrejas e monumentos religiosos foram vandalizados ou destruídos. A palavra santo foi removida das placas das ruas. A adoração a Deus foi proibida. Eles queimaram publicamente a Bíblia para o grito de guerra dos infiéis franceses, que disseram: esmague o desprezível, referindo-se a Cristo e o que a sua igreja representava.
Os cristãos eram objeto de ódio público. Muitos foram mortos enquanto oravam de joelhos e seus corpos foram abandonados enquanto caíam em seus próprios locais de culto. Na floresta onde os cristãos se encontravam, cadáveres foram pendurados nas árvores e eles estavam espalhados pelo chão por toda parte. Tudo isso foi resultado do movimento ateísta chamado o Iluminismo, e aqueles que queriam destronar a Igreja Católica de séculos de tortura e massacre, agora eles eram culpados dos mesmos crimes. A culminação dos eventos que trouxeram o Iluminismo e então a Revolução Francesa pareciam indicar a morte do cristianismo. Tudo aconteceu como Satanás queria. Sua política é enganar, e seu objetivo é trazer dor e miséria ao homem, para desfigurar a obra de Deus, atrapalhar seus planos divinos de benevolência e amor, e, portanto, causar dor no céu. Dessa forma, através das artes do engano, leva o homem a culpar a Deus como se toda essa miséria fosse o resultado dos planos do Criador. Quando o povo descobriu que o romanismo foi uma farsa, escolheram fazê-lo acreditar que todas as religiões eram enganosas e a Bíblia uma fábula. Parecia que o papado iria morrer, a sociedade era livre para considerar uma alternativa diferente, vamos colocar assim. Uma era de iluminação, um pensamento livre, foi na verdade o início do que chamamos de ciência moderna. Este movimento não dependia de nenhuma autoridade. Isso aconteceu no período que chamamos de Iluminismo. Você não tem mais nada para amarrá-lo. Você pode explorar, você pode começar a observar e você pode começar a usar a razão humana. Na verdade, as pessoas estavam começando a desconfiar de governos e da igreja e queria pensar em si próprio e alcançar uma maior liberdade para o homem. E esta liberdade foi reorientada em várias direções, o que incluía romper com a ideia de que Deus existia. Se não fosse pela Revolução Francesa e a ideia de que Deus não estava mais envolvido no processo e a razão substituindo Deus, o pensamento evolucionário não teria encontrado solo fértil para crescer. Na nova geração de cientistas que estudavam a Terra, os mais notáveis foram Lyell e Darwin, que surgiram no século XIX. Charles Lyell foi um geólogo que introduziu pela primeira vez o conceito de que havia longos períodos de tempo no desenvolvimento de características geológicas e, posteriormente, escreveu a obra Princípios de Geologia. O ponto de vista geológico que Lyell expõe em seu livro é conhecido como uniformitarismo. Uniformidade estabelece que os processos que se desenvolveram e que ocorreram no passado foram semelhantes ao que temos agora. Se há algo que atualmente leva muito tempo para ser desenvolvido, também no passado deve ter demorado muito. Uniformidade é o que eles se baseiam para falar de milhões de anos. Tão importante para a teoria da evolução. A aceitação geral do princípio uniformitarista já estava previsto na Bíblia como um dos principais motivos para que no tempo do fim as pessoas negassem tanto a criação quanto o dilúvio universal. Nos últimos dias virão zombadores, andando de acordo com seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa de seu advento?